Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do Que Concursos. Se você está aqui pela primeira vez, sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Nós temos conversado sobre a disciplina por intermédio de questões de provas anteriores, atualizando essas questões para que você possa treinar. Hoje, a gente corrige TRE-ACRI 2003, Fundação Carlos Chagas, para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Tem material? Sim! Você tem acesso ao material, baixando esse material de forma antecipada no link da bio, @prof. Raquel Tinoco no Instagram. Se você não tem Instagram, no blog Professora Raquel Tinoco. E se você chegou aqui sem material, ele está na descrição do vídeo. Só baixar para acompanhar a aula. Então, já compartilho a tela com o slide para que essa conversa comece. Vamos lá! Correção de provas anteriores. Hoje, TRE-ACRI 2003, técnico judiciário, área administrativa. Repito, questões atualizadíssimas para que você possa treinar. A prova é de 2003, mas as questões foram atualizadas para a legislação vigente. Então, começamos. Questão número 1. A ação de impugnação de mandato eletivo nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, estamos no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Artigo 14, parágrafo 10 da Constituição Federal. Na realidade, a ação de impugnação ao mandato eletivo, ela está prevista tanto no parágrafo 10 quanto no parágrafo 11. Então vamos, a ação de impugnação de mandato eletivo nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil deve sempre ser proposta junto ao respectivo partido político, que é o órgão competente para decidir. Desde quando? Desde quando o partido político é órgão jurisdicional? Desde quando? Partido político é uma associação civil. É pessoa jurídica de direito privado. Partido político não é órgão do Poder Judiciário. Quem decide as ações eleitorais são os órgãos julgadores do Poder Judiciário especializado em matéria eleitoral, ou seja, órgãos da Justiça Eleitoral. Então, se eu estiver tratando de uma eleição para prefeito, vice-prefeito, vereador, competência do juiz eleitoral. Se eu estiver tratando de uma eleição geral, governador e vice, deputados e senadores, tribunais regionais eleitorais. Se eu estiver tratando de uma eleição presidencial, presidente e vice, TSE. Esses são os órgãos competentes para o processo e julgamento da ação de impugnação ao mandato eletivo. Então, está errada. Ela deve ser proposta junto ao órgão da Justiça Eleitoral competente, porque ele sim pode decidir. Letra B. Será pública, a exemplo de todas as ações, mas o autor poderá responder só se agiu com manifesta má-fé? Não. Respondendo o autor se temerária ou de manifesta má-fé, essa é uma ação que tramita em segredo de justiça. Ela tramita em segredo de justiça. Seu julgamento é público, mas ela tramita em segredo de justiça. Letra C. Deve ser interposta no prazo de 20 dias contados da diplomação, sob pena de decadência? Não, ela deve ser proposta no prazo de 15 dias a contar da diplomação, sob pena de preclusão, de você não poder alegar mais o objeto da ação. Então, letra C está errada. Letra D. Não exige provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, cujo ônus é do impugnado? Claro que exige. Exige provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, a resposta a essa questão é a letra E. A ação de impugnação ao mandato eletivo, também conhecida como AIME, é uma das ações civis eleitorais
tribunais, tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, se temerária ou de manifesta má-fé. Fundamento: artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição da República Federativa do Brasil. Questão número 2. Os partidos políticos. Letra A. Deverão prestar contas mensalmente ao Tribunal de Contas da União e dos respectivos estados? Não. Partidos políticos prestam contas à Justiça Eleitoral. Hoje, essa prestação de contas é anual. Então, partidos políticos prestam contas à Justiça Eleitoral. Hoje, essa prestação de contas é anual. Partidos políticos prestam contas também por seus diretórios. Então, prestação de contas perante a Justiça Eleitoral. Hoje, essa prestação de contas é anual. Letra A está errada. Letra B. Partidos políticos podem ser criados e extintos, mas não fundidos ou incorporados em razão da organização e disciplinas partidárias. Eles podem ser criados, extintos, pode haver a fusão e também a incorporação. Partidos políticos são livres para criação, extinção, fusão e incorporação, desde que eles observem as regras constitucionais e legais. Ou seja, essa liberdade não é absoluta. Letra C. Partidos políticos poderão ter caráter nacional, regional ou local, com uma diretoria organizada conforme seu estatuto? Não. Partidos políticos têm caráter nacional. Eles precisam ter caráter nacional. Letra D. Devem registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral após terem adquirido personalidade jurídica. Perfeito. Eles adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil e depois de alcançado o apoiamento mínimo, eles precisam registrar seus estatutos perante a Justiça Eleitoral se quiserem participar do processo eleitoral. Letra E. Podem ficar subordinados ao governo estrangeiro se a agremiação for de caráter internacional. Partidos políticos têm caráter nacional. Nós não temos partidos políticos internacionais no Brasil. Outra coisa, não podem se subordinar a entidade ou governo estrangeiro. Então, a letra D é a resposta correta a essa questão. Vamos conferir. Eu trouxe o fundamento da letra A, para que você perceba a mudança ocorrida. Antes, partidos políticos prestavam contas mensal e anual. No ano eleitoral, eles tinham que encaminhar balancetes mensais. Hoje, a Lei 9096 de 95, em seu artigo 32, prevê apenas prestação de contas anual. O partido está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo até o dia 30 de junho do ano seguinte. Então, se o balancete diz respeito a 2022, tem que encaminhar até 30 de junho de 2023. Diz respeito a 2023, 30 de junho até 30 de junho de 2024, certo? Então, esse é o fundamento da letra A. Balancete, prestação de contas anual, até o dia 30 de junho do ano seguinte ao do exercício findo. Então, você tem respostas a essa questão no artigo 17 da Constituição da República e também na Lei 9096 de 95. Número 2, gabarito, letra D. Número 3, a respeito da composição dos órgãos da Justiça Eleitoral, considere as afirmações abaixo. A respeito da composição dos órgãos da Justiça Eleitoral, considere as afirmações abaixo. Primeira, assertiva. A composição dos tribunais eleitorais é híbrida. Essa é uma expressão que o Sebrasp ama, certo? Mas que aqui
Quem está utilizando é a Fundação Carlos Chagas. Então, Sebrasp adora afirmar que a estrutura, a composição da Justiça Eleitoral é híbrida. Por quê? Porque ela é constituída de membros oriundos de diferentes categorias. Então, é uma mistura. Hoje, a FCC está trazendo essa previsão. Ela é, sim, híbrida, porque é formada por integrantes de diversas categorias. Na realidade, aqui você tem tribunais eleitorais híbridos, mas a própria junta eleitoral também é híbrida, certo? Então, os tribunais eleitorais têm a sua composição híbrida? Tem sim. O TSE tem membros do STF, membros do STJ e advogados. Os TREs têm membros dos tribunais de justiça, membro da Justiça Federal e advogados. As juntas eleitorais têm membro do Poder Judiciário e cidadãos de notória idoneidade. Então, sim, há uma composição híbrida nos órgãos da Justiça Eleitoral, especialmente os órgãos colegiados. Então, a composição dos tribunais eleitorais é híbrida, integrando os juízes de outros tribunais e juristas da classe de advogados. Corretíssimo. Número 2. Os substitutos dos juízes dos tribunais eleitorais serão escolhidos juntamente com os titulares pelo mesmo processo e em número igual para cada categoria. Exatamente, perfeito. Os substitutos, eu tenho membros efetivos e membros substitutos. Eu tenho membros efetivos e membros substitutos. Os substitutos são eleitos na mesma ocasião, pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Então, se eu no TSE tenho 3 ministros do STF efetivos, terei 3 ministros do STF substitutos. Eles substituem em caso de necessidade. Na ausência do titular, ele exerce a substituição. 2 do STJ efetivos, 2 do STJ substitutos. 2 advogados efetivos, 2 advogados substitutos, escolhidos pelo mesmo processo. TRE, 2 desembargadores efetivos, 2 desembargadores substitutos, 2 juízes de direito efetivos, 2 juízes de direito substitutos, 1 membro da Justiça Federal efetivo, 1 membro da Justiça Federal substituto, 2 advogados efetivos, 2 advogados substitutos. Então, está sim corretíssima a segunda assertiva, a segunda afirmativa. E a terceira? As juntas eleitorais serão compostas por 3 ou 5 membros. Se eu estiver incluindo aqui o presidente da junta, está correta essa afirmação. Porque aqui, eu terei um presidente mais 2, aqui eu terei um presidente mais 4, certo? Então, se eu estivesse colocando aqui, nessa afirmação, o presidente, o juiz de direito que preside a junta eleitoral, isso estaria correto. Agora, esses membros são eleitos pelo voto secreto, ou seja, os quais, por eleição e pelo voto secreto, escolherão seu presidente? Então tá. Vamos lá. As juntas eleitorais serão compostas por 3 ou 5 membros, os quais, por eleição e pelo voto secreto, escolherão seu presidente. Não, está errado isso, porque o presidente da junta já está na sua composição previsto literalmente na norma eleitoral. Ele é um juiz de direito, ainda que não seja juiz eleitoral. Então, a composição da junta, prevista no artigo 36 do Código Eleitoral, já prevê a presidência ao juiz de direito que a compõe. Então, nada a ver. Os membros da junta não elegem o seu presidente. O presidente da junta é o juiz de direito, conforme indicado expressamente no Código Eleitoral. Então, só estão corretas a primeira e segunda afirmativas. Então, a letra A
é a resposta a essa questão. Fundamento. Constituição da República, artigo 119 ao 121, no que diz respeito à organização da Justiça Eleitoral. Código Eleitoral, artigo 36, fala da composição, da estrutura das juntas eleitorais. Seguindo. Questão número 4. Podem ser nomeados membros das juntas eleitorais, dentre outros. Podem ser nomeados. Eu quero saber quem pode ser membro da junta. Quem pode ser membro de junta eleitoral. Então, os irmãos e o cônjuge dos candidatos pode ser membro da junta eleitoral? Podem ser? Não podem. De jeito nenhum. Cônjuge, proibição expressa. Cônjuge de candidato não pode ser membro da junta. Irmãos, parentesco de, vamos lá, parentesco de pai, primeiro grau, irmãos, segundo grau, certo? Então, parentesco de segundo grau. Então, é proibido, é vedado ter como membro da junta parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau e cônjuge do candidato. Então, irmãos são parentes de segundo grau. Irmãos não podem compor juntas eleitorais. Está errado. Irmãos de candidato. Atenção, certo? O impedimento é até o segundo grau de candidato naquela circunscrição. Tudo bem? De candidato naquela circunscrição. Porque se ele não for irmão de candidato, por exemplo, 2 irmãos, eu e meu irmão, podemos compor juntas eleitorais na mesma circunscrição? Podemos, desde que não sejamos irmãos de candidato, desde que não estejamos na mesma junta. Entendeu? O impedimento para compor juntas é até o segundo grau com candidato naquela circunscrição. O impedimento para compor a mesma junta é parentesco de qualquer grau. Então, eu e meu irmão podemos compor juntas diferentes naquela circunscrição. Nós não poderíamos fazer parte de junta eleitoral se fôssemos irmãos de candidatos naquela circunscrição. Nós não poderemos compor a mesma junta eleitoral. Cuidado para você não confundir esse impedimento em relação à junta. Não pode parente até o segundo grau de candidato naquela circunscrição. Letra B. Membros do Ministério Público podem ser membros de junta eleitoral? Não podem. Membros do Ministério Público não podem. As autoridades e agentes policiais podem ser membros de junta eleitoral? Não podem. Os primos dos candidatos, os primos dos candidatos podem, porque o parentesco com o primo é de 4º grau. Primo, parente de 4º grau. E o impedimento é até o segundo grau, certo? Então, primo pode. Sobrinho pode, professora? Sobrinho pode. Sobrinho é parente de 3º grau. Primo é parente de 4º grau. Então, sobrinho pode, primo pode, certo? Pai não pode, avô não pode, filho não pode, neto não pode, irmão não pode. Entendeu? Até o segundo grau não pode. A partir do 3º grau, pode, certo? Mesmo que seja um parente de candidato. Então, toma cuidado. Esse cara pode compor uma junta eleitoral, sim. Letra E. Os que pertencerem ao serviço eleitoral podem ser membros de junta eleitoral? Não, não podem. Previsão. Artigo 36, parágrafo 3º, gabarito da número 4, letra D. Questão número 5. Pedro é brasileiro nato. Essa é uma questão recorrente nas provas da FCC. A FCC geralmente vem com essa questão perguntando sobre a idade mínima constitucional. Pedro é brasileiro nato.
Pedro estuda em faculdade de Direito e é presidente do respectivo diretório acadêmico. Pedro tem 19 anos e está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Possui alistamento eleitoral regular, é filiado a partido político e tem domicílio na circunscrição. O cargo eletivo mais elevado a que Pedro pode candidatar-se é o de vereador. Pedro só pode ser vereador. Pedro pode ser deputado estadual? Não. Pedro teria que ter 21 anos. Pedro pode ser deputado federal? Não. Pedro teria que ter 21 anos. Pedro pode ser senador? Não. Pedro teria que ter 35 anos. Pedro pode ser presidente da República? Também não. Pedro teria que ter 35 anos. Então, com 19 anos de idade, Pedro só pode ser vereador, certo? Onde eu encontro esse fundamento, professora? Constituição da República, artigo 14, parágrafo 3º. Questão número 6. Essa questão é uma questão super interessante. O filho do presidente da Câmara Municipal. O filho do presidente da Câmara Municipal pode candidatar-se a prefeito desse município sem qualquer restrição? Só pode candidatar-se a prefeito desse município se seu pai não estiver substituído ou sucedido o atual prefeito eleito para o presente mandato? Não pode candidatar-se a prefeito, pois a Constituição Federal impede a formação de oligarquia familiar no governo do município. Só pode candidatar-se a prefeito desse município se não pertencer ao mesmo partido político do pai. Só pode candidatar-se a prefeito desse município se seu pai afastar-se do cargo até 6 meses antes do pleito. Tudo bem, tudo bem. O filho do presidente da Câmara Municipal... e essa previsão está no artigo 14, parágrafo 7º, o filho do presidente da Câmara Municipal só poderia se candidatar, o presidente da Câmara Municipal poderia, se ele é presidente da Câmara Municipal, ele é um vereador. Vamos lá, análise aqui. Se ele é presidente da Câmara Municipal, ele é um vereador, certo? Existe algum impedimento em relação à inelegibilidade reflexa em relação àquele integrante do Poder Legislativo? Não. A inelegibilidade reflexa está ali prevista em relação aos chefes do Poder Executivo. Então, se o pai dele é um vereador, ele pode se candidatar na mesma circunscrição? Sim, sem nenhum problema, mas o pai dele é presidente da Câmara Municipal. E na linha de substituição do chefe do Executivo Municipal está o presidente da Câmara Municipal. Então, a única resposta aqui possível, por quê? Veja, pode candidatar-se a prefeito desse município sem qualquer restrição, Então, você pode até pensar, poxa, é essa a resposta? Porque o presidente da Câmara é um vereador. Não existe inelegibilidade reflexa em relação ao Poder Legislativo. A inelegibilidade reflexa foi instituída em relação ao Poder Executivo. Mas veja, presidente da Câmara está na linha de substituição do chefe do Executivo Municipal, do prefeito. Então, não esqueça, a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º, ela não atinge apenas o chefe do Poder Executivo, mas aquele que substitui o chefe nos 6 meses anteriores ao pleito. Lembra disso? São inelegíveis no território de jurisdição, é como prevê, do presidente da República, do governador, do prefeito, certo? Seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim até o 2º grau ou por adoção, salvo se já detentor de mandato eletivo e candidato à reeleição. Mas quando eu tenho ali, são inelegíveis ou é inelegível dentro do território do chefe do Poder Executivo, o parágrafo acrescenta ou daquele que o substituir nos últimos 6 meses.
nos 6 meses anteriores ao pleito. Então, essa inelegibilidade reflexa, ela não atinge apenas o chefe do Poder Executivo, mas também aquele que tem sim, a atribuição de substituí-lo. E o presidente da Câmara Municipal pode substituir o prefeito. Ele é o substituto natural do prefeito. Então, a resposta correta a essa questão é a letra B. O filho do presidente da Câmara Municipal só pode candidatar-se a prefeito desse município se seu pai não tiver substituído ou sucedido o atual prefeito eleito para o presente mandato. Sucedido de jeito nenhum. Embora a FCC tenha colocado aqui a possibilidade de sucessão, isso não existe. Ela apenas copiou e colou. O presidente da Câmara Municipal não pode suceder o prefeito, a não ser que ele seja eleito prefeito. A sucessão está ligada ao vice-chefe. Então, prefeito, vice-prefeito, o vice substitui ou sucede, certo? Agora, aqueles que estão na linha de substituição só podem substituir. Para que o presidente da Câmara seja prefeito, ele precisa ser eleito prefeito. Ele não pode suceder automaticamente. A sucessão aqui, entenda, é uma eleição para que ele dispute, então, o cargo de prefeito, diferente do que acontece com o vice. O vice-chefe é o seguinte, o titular morreu, o vice assume como chefe. Então, ele sucedeu. O titular foi cassado, o vice assume como chefe, ele sucedeu. Então, só quem sucede ou substitui é o vice-chefe. Os demais apenas substituem. E para que eles sucedam, eles precisam disputar uma eleição para aquele cargo respectivo. Tudo bem, certo? Tudo bem. Só que existe sim essa possibilidade de substituição do chefe do executivo. Então, ele só pode ser eleito prefeito se o seu pai não tiver substituído o atual prefeito eleito para o presente mandato. Então, não é sem qualquer restrição. Eu tenho sim essa possibilidade de substituição. Então, a resposta é a letra B. A resposta é a letra B, fundamento, artigo 14, parágrafo 7º da Constituição da República. Tudo bem? Número 7. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os estrangeiros e para os analfabetos? Não. Facultativo para os analfabetos. Para os estrangeiros, o alistamento é vedado, em regra. Não pode ser alistado. Letra B. Obrigatórios para analfabetos e facultativos para os estrangeiros? Não. Facultativo para analfabetos e vedado, em regra, aos estrangeiros. Letra C. Obrigatórios, alistamento eleitoral e voto. Obrigatórios para os estrangeiros e facultativos para os analfabetos? Não. Para os estrangeiros, o alistamento é vedado. Ora, gente, se o alistamento é vedado para os estrangeiros, ele não pode votar. Se o estrangeiro é inalistável, ele não pode votar, porque só pode votar quem é eleitor, certo? Facultativo para analfabeto. Letra D. Facultativos para os maiores de 70 anos e obrigatórios para os analfabetos? Não. Facultativos para os maiores de 70 anos e para os analfabetos. Letra E. Facultativos para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Perfeito. Inalistabilidade. São inalistáveis os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Ora, se ele é inalistável,
ele não poderá votar. Por quê? Porque vai faltar a ele a condição, o status de eleitor. Fundamento da questão, artigo 14, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Questão número 8. A respeito do alistamento eleitoral, é incorreto afirmar que, a respeito do alistamento eleitoral, é incorreto afirmar que, atenção, Fundação Carlos Chagas tem tradição de colocar em prova questões literais do Código Eleitoral. Exatamente. Ela não quer saber se isso está desatualizado, se já houve revogação posterior e essa revogação não foi feita expressamente no texto do Código, ela não quer saber. Ela vai lá, pega o texto do Código Eleitoral e coloca na sua prova. Então, muitas vezes, você vai se deparar com artigos do Código Eleitoral na sua prova, mesmo havendo atualização posterior, mesmo você tendo hoje uma resolução regulamentando a matéria, mesmo você tendo uma lei que revogou aquilo mais adiante e aquela revogação não consta do texto do Código Eleitoral. Essa é uma tradição nas provas de direito eleitoral da FCC. Ela gosta de questões literais do Código Eleitoral. Essa questão é uma questão literal. Essa questão número 8 é uma questão literal do Código Eleitoral, certo? Então, vamos lá. Eu estou procurando a assertiva errada. Eu estou procurando a assertiva errada. Letra A. Os cegos alfabetizados pelo sistema Braille, que reunirem as demais condições de alistamento, podem qualificar-se mediante o preenchimento da fórmula impressa e a aposição do nome com as letras do referido alfabeto. Então, veja, os cegos alfabetizados pelo sistema Braille, que reunirem as demais condições de alistamento, ou seja, eles preenchem os requisitos, eles se qualificam para o alistamento. Lembra, alistamento tem 2 atos inconfundíveis, qualificação e inscrição. Então, eles se qualificam para o alistamento e são alfabetizados em Braille. Então, esses cegos alfabetizados em Braille podem preencher o seu requerimento de alistamento eleitoral através do formulário impresso nesse alfabeto, tá vendo? Podem qualificar-se mediante o preenchimento da fórmula impressa e a aposição do nome com as letras do referido alfabeto. Estamos falando de Código Eleitoral. A gente sabe que hoje nós temos toda uma sistemática diferente para o requerimento de alistamento eleitoral. Hoje esse requerimento pode ser preenchido previamente no próprio ambiente virtual, então é lógico que a Justiça Eleitoral terá ali condições acessíveis à pessoa com deficiência, para que pessoas com deficiência visual possam requerer o seu alistamento de forma prévia, já que quem preenche o requerimento de alistamento eleitoral de forma final, quem finaliza esse requerimento não é o requerente. O requerente, no ambiente virtual, ele faz o quê? Ele faz um preenchimento prévio. E esse formulário ou esse requerimento pode mais adiante ser convertido em requerimento de alistamento eleitoral. Mas no atendimento presencial, quem faz o preenchimento do RAI é o atendente. É o atendente da Justiça Eleitoral. Então, é lógico que essa previsão do Código Eleitoral está relacionada à fórmula de preenchimento do requerimento antes do próprio sistema eletrônico, da própria implantação do sistema eletrônico. Antigamente, deixa eu explicar para você, quem preenchia era o próprio requerente. Você, inclusive, comprava o formulário. Então, quem preenchia o formulário era o próprio requerente. A gente chegava ali
no cartório eleitoral, apresentava o formulário preenchido, esse formulário era conferido pelo atendente e um protocolo era entregue. Então, você tinha o formulário impresso, ele não era chamado requerimento de alistamento eleitoral, ele era chamado formulário de alistamento eleitoral, era o FAI. Então, a partir do momento em que se implementou o processamento eletrônico de dados, essas coisas foram sendo modificadas. Só que o Código Eleitoral ele não acompanhou essa atualização. Então, é lógico que você tem dentro dos artigos do Código Eleitoral várias previsões obsoletas. Então, hoje, a pessoa com deficiência tem assegurado todos os meios do alistamento eleitoral na resolução 23.659 de 2021. Só que, segundo o Código Eleitoral, essa letra A está corretíssima. Letra B. O empregado, mediante comunicação com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário e por tempo não superior a 2 dias para o fim de alistar-se eleitor? Corretíssimo. Corretíssimo também, previsão do Código Eleitoral. Letra C. O pedido de inscrição eleitoral só será admitido se o requerimento estiver instruído com carteira de identidade ou certidão de idade extraída do registro civil. Gente, certidão de idade? Olha só, outra expressão totalmente em desuso. Certidão de idade é certidão de nascimento. Certidão de idade é certidão de nascimento. Outra coisa, para fins de alistamento, eu só preciso apresentar um documento. É um ou outro. Eu não preciso apresentar mais de um em regra. Segundo a resolução 23.659 de 2021, eu só precisarei apresentar outro documento se o primeiro que eu apresentei não tiver todos os elementos necessários ao alistamento. Fora isso, basta um documento. Então, veja aqui, ó, o pedido de inscrição eleitoral só será admitido se o requerimento estiver instruído com carteira de identidade ou certidão de idade extraída do registro civil ou certidão de nascimento. Não, eu tenho vários outros documentos que podem ser utilizados. Não apenas carteira de identidade ou certidão de nascimento, certo? Eu posso ter o quê? Carteira funcional devidamente reconhecida, não é? Carteira funcional que é reconhecida como tal pela legislação federal. Eu tenho instrumento público que prove que aquele requerente hoje tem a idade mínima constitucional. Então, esses documentos são os documentos idôneos para o requerimento de alistamento eleitoral. Esses documentos precisam comprovar a sua identidade, também a sua nacionalidade. Então, não tenho apenas 2 documentos, eu tenho mais do que carteira de identidade ou certidão de nascimento, certo? Então, não é somente. Então, está errada a letra C. Você tem essa previsão no Código Eleitoral, tanto essa questão foi retirada do Código Eleitoral, que você tem aqui a expressão certidão de idade, certidão de nascimento. A resolução 23.659 de 2021 traz todos esses atos necessários às operações do cadastro eleitoral atualizados. E é por ela que a gente se baseia até que o edital venha dizendo o que você precisa estudar. Letra D. No caso de indeferimento do pedido de alistamento eleitoral, o cartório devolverá ao requerente, mediante recibo, as fotografias e o documento com o qual houver instruído o seu requerimento? Pois é, correto. Hoje, você até tem fotografia no e-título, certo? Porque você vai chegar lá e você vai ser convidado a tirar uma foto para que ela conste do cadastro eleitoral, para a sua identificação. Mas o título eleitoral impresso, ele não tem fotografia, mas o título anterior possuía fotografia.
Então, mas professora, será que isso não está sendo perguntado pela FCC? Porque essa questão é de 2003. 2003, todas essas previsões já não eram mais utilizadas. A implementação do título de eleitor, o verdinho, sem fotografia, veio em 1985, com a Lei 7444, que trouxe o processamento eletrônico de dados. Então, em 2003, já não existiam mais esses procedimentos. Ainda assim, a Carlos Chagas resolveu perguntar para você. No caso de indeferimento do pedido de alistamento eleitoral, o cartório devolverá ao requerente, mediante recibo, as fotografias e o documento com o qual houver instruído o seu requerimento. Tá certo, foi indeferido, ele devolve documentos e fotografias. Letra E. O Ministério Público Eleitoral e os partidos políticos poderão fiscalizar o alistamento eleitoral? Claro que sim. Ministério Público Eleitoral fiscaliza todas as fases do processo eleitoral e partidos políticos têm essa previsão expressa no Código Eleitoral. Fundamento da questão, Código Eleitoral, artigo 49, 48, 45, parágrafo 10. Viu só? Gabarito letra C, questão literal do Código Eleitoral, mesmo que essas assertivas estejam em desuso. É uma das características da Fundação Carlos Chagas. Número 9. Os fiscais de partido político, durante o exercício de suas funções, poderão requisitar a presença de força pública no edifício onde funcionar a mesa receptora, partido fiscal de partido político? Não, de jeito nenhum. Quem pode fazer isso é o presidente da mesa receptora, pode autorizar, certo? Então, nada disso. O presidente da mesa receptora pode solicitar, pode autorizar. Tudo bem? Fiscal de partido político não pode. Letra B. Poderão permanecer na cabina eleitoral enquanto o eleitor estiver votando para zelar pela liberdade de escolha? Claro que não. Voto sigiloso, fiscal de partido não pode adentrar na cabina indevassável. Letra C. Poderão expedir salvo-conduto em favor de eleitor que possa vir a sofrer coação na sua liberdade de votar? Claro que não. Habeas corpus eleitoral, na época da votação, juiz eleitoral. Eu tenho essa previsão que o juiz eleitoral, julgando um habeas corpus, pode sim expedir salvo-conduto e não apenas ele. Letra D. Não poderão ser detidos ou presos por qualquer autoridade, salvo em flagrante delito. Certinho. São as garantias eleitorais nesse período próximo e durante o período da votação. Não tem legitimidade para denunciar à Justiça Eleitoral a interferência do poder econômico em desfavor da liberdade do voto? Tem sim. Partido político também pode levar à Justiça Eleitoral notícia de interferência do poder econômico em desfavor da liberdade do voto, conferindo. Letra D é o gabarito. Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos. Olha aí, os membros das mesas receptoras. Os membros das mesas receptoras. Vamos lá. E os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções. Então, durante o exercício das suas funções. Veja, no 236 caput, eu tenho um período em que essa prisão é proibida. Mas no parágrafo 1º, eu tenho uma previsão mais genérica. Como assim? Mesários, fiscais de partido,
durante o exercício das suas funções. Durante o exercício das suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito. Salvo o caso de flagrante delito. Da mesma garantia gozarão os candidatos, aí eu tenho também período, da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição. Então, veja, nenhuma autoridade pode, desde 5 dias antes até 48 horas depois, certo? Nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor. Então, esse é o período para o eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Então, para o eleitor, 5 dias antes, eleição. Está aqui, eleição. Para o eleitor, 5 dias antes até 48 horas depois, eleitor. Certo? Para os candidatos, 15 dias antes. 15 dias antes, candidatos. Para mesários e fiscais, durante o exercício de suas atribuições. Durante o exercício de suas atribuições. A exceção é o flagrante delito. E aqui, na letra C, poderão expedir salvo-conduto? Não, o salvo-conduto, segundo o Código Eleitoral, artigo 235, é expedido pelo presidente da mesa receptora ou pelo juiz eleitoral, certo? Ele é expedido pelo presidente da mesa ou juiz eleitoral. Não é partido político, certo? Gabarito letra D. Número 10. A respeito da votação e do sistema eletrônico de votação, é certo que, letra A, a urna eletrônica exibirá para o eleitor, primeiramente, os painéis referentes às eleições majoritárias e, em seguida, os referentes às eleições proporcionais. Errado, isso está invertido. Primeiro proporcional, depois majoritária. Letra B. Todos os cidadãos qualificados pela Justiça Eleitoral sem intermediários têm o direito de escolher os titulares dos mandatos e dos cargos eletivos. Todos os cidadãos qualificados pela Justiça Eleitoral sem intermediários têm o direito de escolher os titulares dos mandatos e dos cargos eletivos. Estou falando da votação direta. Exatamente. Todos os cidadãos qualificados, ou seja, todos os cidadãos que preencheram os requisitos e têm status de eleitor, todo cidadão eleitor, sem intermediário, é lógico, porque essa votação é direta. O direito é do voto direto. O direito de sufrágio aqui é pelo voto direto, com valor igual para todos. Então, a letra B está correta. É certo que, iniciada a votação pelo sistema eletrônico, não poderá em nenhuma hipótese ocorrer alteração para o sistema convencional de células impressas? Errado, pode sim. Se a urna eletrônica poderá excepcionalmente ocorrer a alteração para o sistema convencional de votação. Se a votação eletrônica não puder continuar, se houver algum defeito na urna eletrônica, ela será substituída, são as chamadas urnas de contingência. Se a urna de contingência quebrar e eu não puder substituí-la, a votação passa a ser convencional. A votação passa a ser manual. Então, a votação manual é exceção, ela é excepcional, então ela pode acontecer sim. A votação eletrônica não aboliu a votação convencional.
Letra D. A fiscalização da votação eletrônica pode ser exercida apenas pelo Ministério Público, pelos partidos políticos e pelas coligações partidárias? Não. O próprio candidato pode fazer essa fiscalização. A fiscalização da votação eletrônica pode ser exercida apenas pelo Ministério Público Eleitoral, pelos partidos políticos e pelas coligações partidárias? Não. Os candidatos podem fiscalizar, os fiscais e os delegados de partidos políticos. Fiscais, delegados de partidos políticos, o próprio candidato é sim legitimado para essa fiscalização. Então, esse apenas está errado. Letra E. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, poderão nela votar o presidente e os mesários da mesa receptora, ainda que seus nomes não constem da respectiva folha de votação? Mentira! Desde que seus nomes constem da respectiva folha de votação. Lógico. Em se tratando de votação eletrônica, só poderá votar o eleitor que estiver vinculado àquela sessão. Então, para que eu consiga votar, o meu nome, o meu título de eleitor tem que estar vinculado àquela sessão. Então, estão habilitados a votar os eleitores que estão vinculados àquela sessão. Essa é uma questão complicada, porque nós temos orientação do Tribunal Superior Eleitoral na época da votação, e a FCC poderia ter feito uma questão com uma redação melhor, porque ela poderia ter colocado o que está na lei. Só está habilitado a votar o eleitor que está vinculado àquela sessão. Por quê? Porque muitas vezes eu vou comprovar a vinculação da sessão sem que meu nome esteja na folha de votação ou no caderno de votação. Vamos imaginar que tenha havido uma transferência no último momento, que o caderno tenha sido impresso sem que essa transferência, sem que esse requerimento conste ali. Não consta do caderno, mas consta dos dados que foram inseridos na urna. Então, eu chego para votar, eles vão procurar o meu nome no caderno de votação, não vão encontrar, eles vão perguntar qual é o número do meu título de eleitor, porque eu vou insistir em dizer que eu sou uma eleitora daquela sessão. Beleza, então tá bom, Raquel, empresta aí o seu título de eleitor. Eu empresto o meu título de eleitor, eles vão digitar no terminal a numeração do meu título. Se a urna eletrônica reconhecer o meu número de inscrição, é porque eu sou eleitora daquela sessão. É porque eu estou vinculada àquela sessão, mesmo que meu nome não esteja no caderno de votação. Mas isso é uma orientação do Tribunal Superior Eleitoral para a votação. Isso não está na lei, mas a questão poderia ter uma redação melhor para que ela estivesse igual ao que está previsto na Lei 9504 de 97, artigos 59 ao 62. Então, essa questão, embora problemática, traz como gabarito a letra B. Voto direto, todos os cidadãos qualificados, voto direto. Número 11, é o direito de sufrágio. Número 11, o eleitor, desejando votar para vereador no candidato José Paulo, digitou os 2 primeiros algarismos que correspondem à respectiva legenda e, em seguida, errou ao digitar o número do candidato, inserindo e confirmando o número inexistente. Nesse caso, o voto será o eleitor, desejando votar para vereador no candidato José Paulo, digitou os 2 primeiros algarismos que correspondem à respectiva legenda e, em seguida, errou ao digitar o número do candidato, inserindo e confirmando o número inexistente. Ele errou o número do candidato, mas ele acertou o número da legenda. Nesse caso, o voto será creditado apenas para a legenda. Ele erra o número do candidato e identifica o número da legenda partidária. Letra A, gabarito
fundamento, artigo 60 da Lei 9504 de 97. Número 12, a competência para diplomar os prefeitos municipais e os deputados federais eleitos é, respectivamente, expedição de diploma para prefeito e expedição de diploma para deputado federal. Letra A, câmaras municipais e assembleias legislativas? Não. O ato de diplomação não é conferido ao Poder Legislativo. O ato de diplomação é conferido à Justiça Eleitoral. O ato de posse é conferido ao Poder Legislativo. Posse, sim. Diplomação, não. Letra B. Dos tribunais regionais eleitorais e do TSE, não. TSE apenas se eu estiver diplomando presidente e vice. Letra C. Dos tribunais regionais eleitorais e do Congresso Nacional, não. Congresso Nacional fica apenas com a posse. Diplomação é ato da Justiça Eleitoral, das juntas eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, tudo bem, junta eleitoral, diploma prefeito municipal, mas TSE não diploma deputado federal. Então, a resposta à questão é a letra E. Junta eleitoral, diplomação de prefeito com diploma assinado pelo presidente da junta. TRE, diplomação de deputado federal com diploma assinado pelo presidente do TRE. Fundamento da questão, Código Eleitoral, artigo 29 e 40. Então, corrigimos mais uma prova. Fundação Carlos Chagas, você percebe que ela tem uma abordagem bem diferente do Sebrasp, CESP e Sebrasp, certo? Mas você viu que há questões aqui em que a banca utiliza a literalidade do Código Eleitoral e foge, às vezes, da literalidade da lei. Inclusive, utilizou questões que fez com que você pensasse como aquela questão relacionada ao filho do presidente da Câmara Municipal. Artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Então, encerramos aqui mais uma conversa sobre direito eleitoral. Obrigada pela sua presença, obrigada, QC. Ótimo domingo para você e uma ótima semana. A gente se encontra. Tchauzinho!